quase faz o gol. E assim, agora tá todo mundo à disposição. O Flamengo não tem mais nenhum jogador. Lincoln ontem estava aquecendo também. Tava no banco, tava à disposição. O Álvaro Acho que Ferreira... só o Berrio, tá? Acho que só o Berrio que é o único jogador fora. Álvaro Ferreira está dizendo que o departamento mágico do Flamengo recupera 3 jogadores em condições de jogo em 20 dias. Foi surpresa para esta coluna, como se escrevia nos jornais antigamente. Conforme antecipamos. Não antecipamos nada. Só que o seguinte, nos últimos dias, na verdade, eu não tinha informação privilegiada. Mas é só uma questão de prestar atenção. O departamento médico do Flamengo, primeiro, não trabalha com prazo. Não fica dizendo assim, vai voltar em tanto tempo. Trabalha em silêncio, trabalha quietinho. E o Jorge Jesus tem uma filosofia que ele já deixou bem clara para todo mundo. Se o cara reunir condições de entrar em campo, vai entrar. Depois eu vejo o que eu faço. Mesmo ontem, por exemplo, ele tirou a Arrascaeta. Sim. Num determinado momento sentiu que não dava mais. Essa é a máscara do Peter Cech, né? Isso, importada para o Rafinha como uma questão de precaução. O Rafinha já está recuperado, já está em condições de jogo. E com o Jorge Jesus, quem tem condição de jogo entra em campo. Mesmo que jogue 5, 10 minutos e tem que sair. Mas se tiver condição, vai jogar. E esse me parece um parâmetro importante que ele está quebrando no futebol brasileiro. E que ontem fica marcado, né, Diogo? Porque do outro lado está o cara que estabeleceu o parâmetro de poupar o time todo como estratégia para ser bem sucedido em competições de mata-mata. Uma das perguntas que tinha ontem, né, assim, interação com o ouvinte, com as pessoas aqui, enfim, quem está certo e quem está errado? O Jorge Jesus, que não poupa, que estica a corda e que sempre prefere um titular, mesmo que ele não esteja 100%, porque ele entende que o titular é sempre melhor que o reserva, ou a alternativa, ou o Renato que poupa? Olha, o Renato, dessa maneira, poupando jogadores, às vezes jogando com o time alternativo inteiro antes de um jogo decisivo, ele construiu uma trajetória vencedora. Funcionou para o Grêmio. Não funcionou no enfrentamento com o Flamengo, também vamos combinar pela qualidade do Flamengo, né? Aquele lance do Gabigol, que ele faz aquele golaço, em um cruzamento de escanteio, o André vai tentar tirar no primeiro pau, acaba tirando para dentro da área. Se fosse qualquer outro jogador que não tivesse a qualidade, qualquer outro jogador talvez seja uma exceção, mas um outro, vamos lá, que não fosse o Gabigol, ele não acertaria o ângulo daquele momento ali, tendo que enquadrar o corpo imediatamente. Daí talvez a gente nem estivesse falando desse lance. Então, para o Grêmio, essa trajetória funcionou. O Grêmio ganhou a Libertadores, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, sempre fazendo isso. Então, seria incoerente o Renato mudar, né? Acho que o fato de o Flamengo ter jogadores todos com muita experiência europeia contribui para essa compreensão do projeto dele. Também tenho dúvidas, e acho que é talvez unanimidade, não dá para fazer isso de janeiro a dezembro, né? Talvez num espaço mais curto, que é o momento decisivo, aí setembro, outubro, onde as coisas se decidem, seja possível esticar a corda dessa maneira, mas o ano todo talvez não. Mas é um paradigma que ele quebrou, não tenha dúvida nenhuma. Ele está conseguindo ter rendimento com isso, não é só fazendo gols, rendimento. Eu quero só fazer uma vírgula, assim, a coceirinha aqui, para não deixar o assunto passar, na questão ali do Renato dos erros. Tem duas questões aí. Uma é uma questão de filosofia, que eu não consigo entender, mais do Renato, mas de vários treinadores. Qual é o problema de admitir que errou? Assim, eu tentei escalar fulano, Beltrano e deu errado, não funcionou, as coisas não aconteceram, nós não fomos mal, erramos aqui, erramos ali, o adversário foi melhor e pronto. Qual é o problema? O que isso deslustraria todo o crédito que o Renato tem farto ainda no Grêmio, e de qualquer outro treinador quando ele perde o jogo? E a outra é a questão do jogo mesmo, do erro. Eu adoro a expressão do tênis, tem erro forçado e erro não forçado. O erro não forçado é a bola dada para o adversário. O erro não forçado é outra história. O primeiro gol do Grêmio é um erro que o Flamengo força o Grêmio a errar, se é que dá para chamar de erro. Pressiona o Michael, pressiona o Michel, e aí depois de pressionar e obrigar o adversário a errar, tem todo o universo cósmico para chegar ali até o gol. Então, erro não forçado eu tiro da conta, porque é o adversário que obriga o cara a errar. Rapidinho, só para complementar o que disse o Diogo em cima do que falou, né, também a questão do Jorge Jesus. Ontem, depois do jogo, o Eric Faria pergunta para o Bruno Henrique, né, e o trabalho do Mister, né, e o trabalho dele. E aí o Bruno Henrique diz, olha, ele chegou aqui e apresentou, né, uma proposta e a gente comprou a ideia. E ele sempre diz o seguinte, para a gente desfrutar, para a gente jogar. Então é por isso que às vezes o jogo está 3-4-0, como estava ontem, e ele fica lá, né, na área técnica, né, descabelado, porque ele quer o quê? Ele quer o time jogando.
Ele quer o time desfrutando. É um objetivo dele no futebol. E ele cobra isso dos jogadores. Esse é outro paradigma importante que ele quebrou, né? O futebol Sim. brasileiro foi se tornando pragmático no sentido, pô, já fizemos o resultado? Acabou o jogo. Abre a caixinha, né, de jogadas de calcanhar. Abre o parquinho. Abre o parquinho, né? É isso. Parece que ontem houve um pedido nesse sentido, não é agora que a gente vai rodar isso não, mas o Flamengo diminuiu o ritmo só quando estava 5-0. E isso, o gráfico de posse de bola durante o jogo deixa bem claro, né? O Grêmio, mesmo com a marcação muito intensa que fez no começo do jogo, não conseguiu ter mais posse de bola com o Flamengo, nem equilibrar tanto, olha. Nos primeiros 15 minutos, aqueles da marcação muito forte do Grêmio, a posse de bola foi 61-39 pro Flamengo. Aí, quando, né, o Flamengo consegue, a partir daqueles 25 minutos ali que o Diogo cita, ó, de 15-30 o Flamengo já tinha subido para 71,5. E de 30 a 45 voltou ali para os 61. Foram os mesmos 61 do momento em que o jogo foi resolvido, até aumentou de 60 a 75, ou seja, estamos falando ali já de 30 minutos do segundo tempo, e a partir daí é uma inversão. O Grêmio, só nesse momento, só nos 15 minutos finais, O único chute do Grêmio é gol, né? teve mais posse de bola do que o Flamengo. E aquele do Everton? Do Everton. Aconteceu aí, essa parte do jogo. E teve uma boa defesa do Diego Alves. Do Diego Alves, foi na parte final do jogo. E depois uma saída até meio atrapalhada. Sim, do mas Diego Alves ali, que não ia poder- necessariamente. Mas nem chegou a haver uma conclusão pro gol nesse lance. Mas aí já é claramente o Flamengo Sim. pisando no freio. Tirando um pouco E o já- pé do acelerador. E às vezes o Flamengo me passa essa sensação de que recupera a energia, essa energia que não recupera descansando, ficando em casa, não jogando, recupera dentro do campo. O jogo do Fluminense me passou muito essa sensação. Jogo resolvido, o Flamengo Sim. não para de jogar, Sim. mas alterna o ritmo, sabe? E sem falar a troca de peças, né? Porque ontem ele acabou fazendo isso. Troca durante o jogo. Tira o Arrascaeta, que estava voltando de contusão, natural, normal. Tira o Bruno Henrique, que é um jogador que se desgasta pra caramba, né? Pela intensidade dele. E o próprio Arrascaeta que estava voltando Sim. de lesão. O Bruno Henrique era importante tirar pelo cartão amarelo, né? Sim. Sim. Ele toma um cartão amarelo fora final, o Flamengo único. não tem nenhum jogador suspenso. Nenhum Todo mundo liberado para jogar contra o River. Bom, um resultado de 5-0 num confronto do tamanho de Flamengo e Grêmio sempre faz a gente olhar para a história, para ver, né, quantas vezes isso já aconteceu. O Renato falava de uma possível vitória do Grêmio, ele dizia, se a gente ganhar vai fazer história no Maracanã, e, né, aconteceu o contrário, né? O Flamengo fez história pelo placar. Em semifinal, vamos buscar essa de 94 aí, ó. O São Lourenço em cima do Bolívar. 94, gente, né? Não. 2014. 2014. Tava vendo que era aquele São Lourenço campeão, né? Por isso estava me chamando a atenção. A data tá errada ali, 2014. Num confronto que normalmente é desigual, né? Mas tinha sido a melhor campanha ali de um time boliviano. Foi a única vez que teve cinco ou mais gols de diferença, só esse 5-0, placar igualzinho do São Lourenço sobre o Bolívar. E aí, né, não é um confronto de grandes como é Flamengo e Grêmio. Então realmente foi muito fora da curva. Até pro Flamengo também, né? Um placar de 5-0 é incomum. 5-0 ou mais, 5 ou mais gols de diferença. Isso eu me lembro, eu cobri um treino do Minervém. É mesmo, Era um time de uma mineradora da Venezuela. E acho que depois sumiu até, acho que nem existe mais o Minervém. Veio aqui pro Flamengo, veio aqui pro Rio de Janeiro e o Flamengo fez 8-2. É o maior placar do Flamengo na história da Libertadores, se não me engano. É o time campeão de 92 que faz esse placar aí em 1993. Viram o Maestro ali? Sim, o passo do Maestro. Júnior estava em campo. Marcelinho, Gaúcho, Nélio, Gotardo, Marquinhos, Djalminha. Esse é o time do Flamengo que faz 8-2. O jogador do Minervém que fez um dos 2 gols deve ter voltado com história para contar. Com certeza. Até hoje lá contando que fez no Maracanã. Né? E contra um brasileiro na Libertadores teve um 5-0. Foi sobre o Santos, mas pela fase de grupos. Aquele time de 84, ó, que chegou
tinha sido até hoje o último a chegar a uma semifinal. A semifinal. Esse é o time que o Flamengo de hoje conseguiu igualar e agora conseguiu superar, porque chegou à final. Bebeto, Moser, Edmar e Tita 2 vezes fizeram os gols dessa goleada. Eu acho que para a gente fechar aqui...